Hoje nós vamos começar a semana falando de cuidados com a saúde e o nosso tema será osteoporose, que atinge milhões de brasileiros e muitas vezes é diagnosticada tardiamente. E para nos explicar sobre o que é e quais são as suas principais causas, eu recebo o médico ortopedista Leandro Knikswitz. Que trem difícil de falar. Tudo bem, boa tarde. Como é que é esse nome? Esse nome é Knevitz. Knevitz. É. Então, bora sentar. Com licença. Doutor, da onde que veio esse nome? Esse nome é de origem alemã. Eu sou gaúcho, mas moro em Goiânia já há muitos anos. É, né? Se apaixonou pela cidade, né? Eu falo assim, teve filho e virou goiano, né? Então, com certeza. Eu tenho uma filha e a Tessinha é goiana. Ai, que legal. Doutor, a osteoporose, a gente até brinca, fala, eu tenho tanta coisa que artrite, osteoporose, fala tudo embolado, porque é uma coisa assim que a pessoa fala, nem sabe se tem mesmo, né? Falou que tem dor, tem ose. O que é a osteoporose mesmo? Então, a osteoporose ela é uma doença que ela vai trazer uma diminuição da densidade, ela vai enfraquecer o meu osso, mas também pode ser entendida como uma diminuição da qualidade do meu osso. Isso vai ter importância depois, quando a gente entende quais as outras doenças, porque é muito fácil pensar na osteoporose na mulher com menopausa, né? Mas a gente vai ver que outras doenças também facilitam ou pioram a qualidade do meu osso, facilitando então que eu desenvolva uma osteoporose. Então ela é uma doença da fragilidade óssea. Tá, e tem jeito de não ter? Bom, a osteoporose a gente vai entender que ela faz parte do processo de envelhecimento, sobretudo muito visto isso na mulher, por estar bastante ligado à questão do hormônio, né, do estrógeno. Então, assim, a mulher ela vai entrar na menopausa, então ela vai estar encaminhando-se para uma osteoporose. O que eu posso fazer? Posso diminuir os impactos disso. Então, não é só a mulher que tem osteoporose, o homem também tem. Mas a repercussão clínica no homem é um pouco menor. O que é essa repercussão clínica, né? Porque a gente acaba vendo e entendendo a osteoporose muito como a nossa densitometria, né? Depois a gente vai falar do exame para fazer o diagnóstico. Não, o nosso objetivo não é o exame. O nosso objetivo, quando a gente fala de osteoporose, é não quebrar. Esse é o nosso órgão-alvo. Então, por exemplo, quem tem diabetes faz lá aquele exame que chama hemoglobina glicada, né? Eu falo que é o dedo duro, porque ela me conta como ficou minha glicemia durante 3 meses. Então, qual é o objetivo daquele tratamento da diabetes? É diminuir a hemoglobina glicada. Qual é o objetivo? Como é que eu vou medir se o meu tratamento de osteoporose está sendo efetivo? Pelas fraturas. Se eu estou tratando um paciente e ele tem uma fratura, meu tratamento não está bom. E para que eu estou tratando? Para ele não quebrar. É para isso. Daí é que está a importância de cuidar da osteoporose. O osso quebrou e eu caí ou eu caí e quebrei o osso? Eu caí e quebrei o osso. Eu caí e quebrei o osso. E a partir do momento que eu caí e quebrei o osso, eu estou perdendo o jogo de 1-0. Explica melhor. Eu já perdi a oportunidade de evitar da fratura acontecer. Né? Então aí a vaca já foi pro brejo. Não, aí eu vou... Ela mugiu. Ela me chamou a atenção, né? E aí eu vou cuidar. Então, o que a gente quer dizer é assim, que o que é uma fratura por osteoporose? Todas as fraturas, né, vão ser consideradas osteoporose quando o paciente é acima de 50 anos? Não necessariamente. Mas, classicamente, então, aquelas fraturas do colo do fêmur, né, do quadril, essas são fraturas osteoporósicas por fragilidade. É aquela senhora que caiu no banheiro, quebrou e teve que operar o quadril. E aí eu já falei de operar, mostrando então a gravidade de deixar acontecer essa fratura. A gente tem 2 quadris, não é? Então, eu perdi a oportunidade de prevenir a fratura nesse. Vamos tratar a osteoporose para não ter a fratura do outro lado. Tá? Então, assim, fraturas consideradas maiores são as fraturas dos ossos da coluna. Então, um paciente idoso, ele pode ter uma fratura da coluna espirrando, uma fratura da coluna ou da costela espirrando. Isso é uma fratura por fragilidade, a coluna dela está fraquinha. Sentou de mau jeito, o genro não viu o quebra-mola, né? E deu aquele tranco assim no carro, pode dar uma fraturinha por osteoporose. Essas são consideradas fraturas por fragilidade. E principalmente aquelas fraturinhas mas também aquelas fraturinhas do punho. Tropeçou, caiu, quebrou o punho. É normal? É velhinha, é normal. Não pode ser considerado normal. Essa fratura está me contando
que aquela paciente tem osteoporose já. E eu estou autorizado a começar o tratamento. Tá, e com que idade eu começo a me preocupar? Então, como eu falei da mulher, o marco é a menopausa. A gente vai considerar os 50 anos como uma idade normal para uma mulher, vamos dizer assim, entrar na menopausa. Então, a partir dos 50 é o momento que eu tenho que tratar. E é muito importante esse momento, porque logo que a mulher entra na osteoporose, aqueles primeiros 3 anos, essa perda óssea se acelera muito. O que acontece? A gente tem o estrógeno, que é um hormôniozinho lá, que eu falo que ele é o freio na perda de osso. Por quê? O meu osso, ele é uma estrutura viva. Eu preciso tirar o osso velho, fazer osso novo, né? Então eu falo que é como uma parede. Eu não vou pintar em cima de uma parede descascada, eu vou tirar aquela tinta e vou colocar uma tinta nova e vai ficar tudo bonitinho. Mas essa célula que tira o osso velho, ela é muito gulosa, vamos dizer assim. E o estrógeno é o freio dela. Quando a mulher entra na menopausa, ela perde esse hormônio. E aí aquela célula fica solta e eu começo a perder muito osso. Essa é a relação da menopausa. Então, os 50 anos é um momento chave. Agora, se eu entrei na menopausa um pouquinho antes, eu tenho que procurar. E para o homem a gente coloca os 50 anos porque a gente não tem esse marco da menopausa, né? Doutor, agora tem uma polêmica, né? Usar ou não usar os hormônios na menopausa? Porque tem médico, ginecologista que não gosta, outros gostam, outros não, tem que repor sim. Mas quem tem caso de câncer na família, os ginecologistas preferem não indicar. O que o senhor acha? Bom, então assim, eu sou ortopedista, né? Mas quem trata a osteoporose, então eu vou te responder quem trata a osteoporose. É o ortopedista, o reumatologista, o endocrinologista e o ginecologista. Então essas 4 classes aqui são as mais afeitas ao tratamento da osteoporose. Essa questão do hormônio é o seguinte, existem critérios. Então o médico, ele não pode escolher pela sua vontade. Ele tem que escolher pelo que a ciência diz. Então, existiu um momento em que os hormônios foram muito criticados. Isso tem 25 anos que é esse momento. E hoje a gente está voltando a ter uma indicação maior de reposição hormonal. Essa reposição, quando possível. Então, claro, se o paciente tem um histórico familiar de câncer ou se ele teve câncer, ele não vai usar a reposição. Mas se ele está livre para usar... Por que não? Exato. E aí vem um detalhe. A gente vai falar de tratamento depois. Os remédios para osteoporose, eles têm uma janela de tratamento. O que é isso? Um remédio eu posso usar 5 anos, outro eu uso 10 anos, e eu tenho uma sequência, mais ou menos, de remédios. Se eu começo com um determinado remédio muito cedo, eu vou gastar todos os meus remédios e o meu paciente está vivo. E aí ele está com 85 anos e eu não tenho mais o que usar. 85 é o momento mais importante, que qualquer queda vai quebrar. Aí, quando eu uso o hormônio, eu consigo atrasar o uso dos remédios próprios da osteoporose. Então, assim, se bem indicado, o hormônio só nos ajuda. Entendi. Então, tem que mapear mesmo, né, esse indivíduo, para que ele tenha qualidade de vida. Exato, tem que mapear. E hoje a gente tem ferramentas muito boas. Todo mundo conhece... Todo mundo, desculpa, né? Mas todo mundo já ouviu falar de densitometria, o examezinho para ver a massa do osso, né? Então, aquele exame ali, ele é simples de fazer, um exame rápido, uma radiação menor do que fazer uma radiografia de tórax, por exemplo. Então, não faz mal fazer o exame, né? E esse exame, ele vai comparar, então, quanto de osso você tem com as pessoas da tua idade e com as pessoas jovens, dizendo quanto você perdeu. Ele é um excelente exame de rastreamento. Mas entender também que a osteoporose, ela tem critérios clínicos. Na conversa com o paciente continua sendo importante, não é só o exame. E existe uma segunda ferramenta, um nomezinho bonitinho e tal, chama FRAX. Ela é uma calculadora de risco. Que risco? Risco de quebrar. Lembra que a gente falou que o problema é quebrar. Então eu vou fazendo um questionário com o paciente, eu vou pegar a idade, a altura, o sexo, e aí alguns fatores clínicos, né? Os pais tiveram fraturas, esse paciente teve fratura. Aí lembra que eu falei que tinha umas doenças que pioravam? Esse paciente é diabético, ele tem um tumorzinho de tireoide, ele teve algum problema renal, ele fez bariátrica, porque a bariátrica diminui a absorção do cálcio, né? Então, ele bebe, ele fuma, e olha que coisa interessante, eu vou perguntar se ele caiu. Porque um paciente que caiu mais de 2 vezes em um ano é um paciente de alto risco para fratura. Tá vendo? Então, com isso, eu vou mapear. Doutor, uma preocupação muito grande das pessoas, principalmente com os idosos, é que falam assim, caiu,
70 anos acima, caiu, é sentença de morte. A pessoa, depois daquilo, vai evoluindo para outras coisas e piora. Tem que ser assim? É assim mesmo? Não tem que ser assim, mas é assim. A gente tem o que a gente diz espiral fraturário. Então, o paciente ele tem a primeira fratura, que é uma fratura silenciosa, tem a segunda fratura, tem a terceira fratura e vem a óbito. Então, olha só, a fratura do colo do fêmur, lembra que eu falei da vozinha que caiu no banheiro? Essa fratura, sabe quantas acontecem por ano? 127 mil fraturas. Eita! Esse número é do Ministério da Saúde atual. Então, essa fratura, 5% dos pacientes vão morrer na internação. E qual que é a complicação que leva a óbito? Então, aí eu tenho as complicações do trauma. O paciente ele morre porque ele pode ter uma embolia, ele tem a complicação cirúrgica com uma cirurgia de maior porte. Então tem uma série. E tem uns outros detalhes um pouquinho mais complicadinhos, assim, porque quando eu tenho uma fratura, eu teve um trauma, a gente chama de tempestade inflamatória, né? Então não é só meu osso que está machucado. Tudo aquilo que foi liberado, todo o processo inflamatório que eu tive, isso vai ter repercussão respiratória, cardíaca, de hipotensão, tem uma série de coisas. Mas muitas vezes o paciente também entra nessa história de que morreu, caiu, quebrou, vai morrer, porque muitos vão ficar acamados. Metade vai ter limitação de movimento ao longo de um ano. 30% vão morrer em um ano. Então a gente não pode deixar quebrar. Lembra que eu falei que tem 2 quadris? Eu perdi essa, né? Então a gente tem um programa que o nome em inglês chama Capture the Fracture, capturar a fratura. Qual fratura? A segunda. Eu não posso dar chance dessa espiral começar pelo outro lado agora. De olho nela. Então todo paciente, esse é um recado muito importante. Se a tua mãe quebrou o quadril e operou, você tem que tratar a osteoporose dela. Claro que não é você tem que procurar um médico, doutor. O que nós vamos fazer para a osteoporose da minha mãe? Não, ela não tem. Tem. Se ela quebrou o quadril, ela tem. Então, esse é o maior recado, sabe, hoje. Fica atento. Depois dos 50 anos, vamos fazer os exames, vamos ver o que são as medidas que a gente pode fazer para prevenir, que tu tinha me perguntado, né? Eu não te respondi direito, vou responder agora. Mas, assim, se quebrou, tem que tratar. A mãe não pode sair do hospital sem estar orientada, direcionada para um tratamento da sua osteoporose, da fratura do punho, da fratura do quadril. Estou falando da tua mãe, porque a mãe da gente é que vai estar na idade de maior risco, né? Mas como tu tinha me perguntado de prevenção, né? Então, quando que começa a prevenção da osteoporose? Na infância e na adolescência. Alimentação. Atividade física. Claro que a alimentação é importante, mas a alimentação é muito fácil. A criancinha que está com déficit de vitamina D ou cálcio, ela vai ter um raquitismo, isso aí todo mundo vai diagnosticar e vai tratar. Mas é no sadio, no saudável, que escapa pelo meio dos dedos. Então, qual é a importância da atividade física? Eu vou construir o osso até os 30 anos de idade. Tá vendo? Então, assim, ó, tu vai fazer osso, respondendo a teu estímulo. Então, se eu tenho uma alimentação boa, se eu tomo sol, se eu faço bastante exercício, eu vou construir um 100% bacana. Eu fiz o primeiro passo da prevenção. Estou com 50 anos, o que eu vou fazer? Atividade física, ingesta boa de cálcio, então leite, queijo, frutas verdes, verduras, legumes, frutas, sabe? Legumes verdes, escuro. Né? Verde escuro, né? Peixe. Então, ou seja, basicamente, eu digo assim, ó, se tu tem uma dieta variada, sem restrição alimentar, a tua ingesta de cálcio muito provavelmente tá legal. Agora, o sol é super importante. De novo, viu, gente? Ó, você lembra? Sexta-feira passada, veio um profissional aqui e falou: sol é muito importante. É ele que vai conduzir, né? Que vai segurar o cálcio nos ossos, é isso? Isso, exatamente. Eu costumo dizer que o osso ele é como um pilar de concreto armado. Eu tenho só cimento? Não. Eu tenho só brita? Não. Eu tenho só ferro? Não. Então, tudo isso é o cálcio, é o fósforo, são os outros minerais que vão estar construindo o meu osso, né? E vai ter uma parte que é de colágeno ali do meu osso, que é por isso que algumas outras doenças interferem. Mas todo esse material, ele tem que chegar na obra. Sim. É o cálcio, é a vitamina D. Ele é o carregador mesmo das coisas, por isso que ela é tão importante. O sol é ele. E tá todo mundo com déficit dessa vitamina? A maioria das pessoas? A gente precisa tomar um pouco de cuidado. Não é toda panaceia, não, né? Não. A vitamina D, ela é uma coisa que ela tem assim, ó, eu vou fazer um exame de vitamina D. Peguei o exame. O que está escrito lá? Valor de referência,
20, suficiente ou insuficiente? Está escrito assim. Quem está doente de vitamina D? Quem tem menos de 20, esse está doente. Se for homem, se for adulto, a gente chama de osteomalácia, se for criança é o raquitismo. Acima de 20, eu vou ter um valor suficiente. Vamos entender que suficiente é dependente da minha demanda. Entendi. Então, por exemplo, se eu tenho um atleta que está correndo, ele tem um risco de ter uma fratura por alteração do seu metabolismo ósseo. Não é exatamente osteoporose, mas tem. Então, ele tem uma demanda maior, ele precisa de mais vitamina D. Mas os números, eles não precisam ser suprafisiológicos. Tem que estar na média. Exato. Eu não preciso ter 100 para dizer que está bom. Então, também a gente tem que tomar um pouco de cuidado para evitar os mercantilismos envolvendo os medos das pessoas se aproveitando disso, né? E sempre procurando um médico. Então, nós temos aqui o endócrino, O reumato, a o ginecologista e o ortopedista. E não entra também aí um geriatra, não? Eu tô querendo cercar tudo quanto é lado. Claro. Eu falo que o geriatra, ele é o manager da saúde do paciente, ele é o gerente. Porque, assim, tu vai no endócrino, tu toma um remédio, tu vai no cardiologista, tu toma um remédio da pressão, aí tu vai lá no ortopedista, ele te passa um remédio para tua cartilagem, e você fica louco, né, com aquilo ali. Ele não sabe nem que hora que ele toma aqueles remédios. Então eu vejo, claro que eu estou diminuindo talvez aqui o papel do geriatra, não é isso, mas vamos dizer assim que no mínimo ele é o mais habilitado para gerenciar a saúde. Aqui no Brasil, eu acho que a especialidade do médico da família, ela foi deturpada um pouco como médico de postinho. Porque esse médico da família também é uma pessoa capaz de fazer isso. Né? E a gente ficou com aquela ideia que o médico do PSF, né? Que ele tem que estar lá no postinho. Não é. O nosso médico da família lá de antigamente, aquele médico que o teu pai levava ele lá na casa dele para olhar, né? Sim. Quando tu tinha lá uma machucadinha e tal. Esse médico, ele também pode cuidar da osteoporose, porque ele vai te orientar e vai te tratar com qualidade. Doutor, a osteoporose, pelo nome, a gente fala osteoporose, é poro, o poro está aberto, parecendo uma renda. Essa é a ideia mesmo? Essa é a ideia. Como é que tu vai enxergar o osso? Então, se tu pegar uma bucha vegetal e eu cortar, aqui dentro não é uma trama cheia, o osso é igual. Esse é um osso trabeculado. Certo. Né? Que é esse que é o mais importante pra gente mesmo, porque as fraturas osteoporóticas acometem muito esses ossos, né? Então, só que se eu olho assim, tá fechadinha a trama, né? Tá. Então, o osso é bom. Na osteoporose, essa trama tá assim. Tá ficando fraquinho. Porose. É isso. Fica poroso. Claro que o osso cortical, que é a canela, o fêmur, esses ossos, eles são tipo um bambu. Eles também podem ficar doentes, também vão sofrer de osteoporose e tudo. Mas pra gente entender o porose, é isso. É isso mesmo, né? Poros mesmo, buracos. Doutor, então, além das vitaminas, sais minerais, alimentação, exercício físico, o que mais se faz para controlar, para não aumentar esses poros? Isso, lembra que eu falei que a gente tinha calculadora? Então, a calculadora me ajuda muito nisso. Eu vou colocar esses números lá, ela vai me dar um resultado. E aí, a partir desse resultado, eu posso pensar, se eu, além dessas medidas, vamos dizer assim, não medicamentosas, eu faço necessário o uso de remédios. Então, o nome é complicadinho, os antirreabsortivos. Lembra que eu falei que reabsorvia o osso, né? São os alendronatos, são os bifosfonatos, são mais famosos. É o Fosamax, bom, enfim, tem vários remédios que a gente vai estar tomando ali. E é uso contínuo? Uso contínuo. E aí vem a opção, então. Eu tenho de uso diário, eu tenho alguns que eu posso usar uma vez por semana, uma vez por mês. E hoje a gente tem opções injetáveis. Então, existem alguns remédios que eu vou injetar na barriga ou na coxa, subcutâneo. Outro que eu vou fazer endovenoso, que vai ser só uma vez por ano. Então, se eu tenho um paciente de alto risco, ou seja, aquele paciente que fraturou, eu preciso que ele tome o remédio. Então, assim, ó, se eu coloco... Porque qual é o principal problema do tratamento da osteoporose? A falha do tratamento pelo não tomar o remédio. Aliás, acontece muito isso, né? Doutor, eu tenho a ilusão que esses poros vão fechar mesmo? Eles vão diminuindo a trama, como a gente falou, que a trama tá assim, com esse medicamento e contínuo, as tramas vão fechar? O que eu vou enxergar? Então, lá na densitometria óssea,
ao invés de eu ficar preocupado nesse cálculo estatístico de comparar do jovem com o adulto, eu tenho um outro dado que é a densidade óssea mesmo. E ali eu vou acompanhar. Entendi. Primeiro objetivo, não perder. Se aquele número começar a aumentar, é porque está fechando o poro, está ficando mais denso, então eu posso enxergar. Aí vem, às vezes, a necessidade de uma segunda classe de remédio. Porque existem remédios que são formadores de osso. Que vão legal. Fazer osso. Aí, às vezes, as pessoas vão pensar assim, mas então eu quebrei meu osso, eu quero tomar esse remédio. Não, não é assim. Tu não está tomando esse remédio para colar uma fratura. Ele não vai fazer isso. Tu vai usar esse remédio para tu criar mais osso, como a gente falou, fechar a trama, né? É um protocolo, né? É um protocolo. Que o senhor falou, que a gente começa, tem começo, meio para chegar aos 80 anos, ainda tem uma classe de medicamento para ter uma qualidade de vida essa pessoa de 80 anos. E tem uma notícia muito boa, que o governo enxergou isso e o governo passou a orientar, através da Agência Nacional de Saúde, a ANS, né, que os planos passassem a cobrir esses medicamentos. Então, esses medicamentos mais caros, obviamente, que são mais caros, eles fazem parte de um programa onde não só alguns planos de saúde já... Claro, o plano vai ter seu critério, ele tem suas necessidades e dificuldades de ajuste de orçamento, então ele precisa fazer um uso bem criterioso do seu dinheiro. Ele vai exigir uma certa burocracia, mas estando indicado, o plano pode autorizar, a maioria dos planos vai autorizar já esses medicamentos. E Goiás tem um programa de medicamento de alto custo, que é espetacular. Juarez Barbosa. Espetacular. E todos esses medicamentos que são muito caros, esses de formação de osso. Os outros não, os outros têm um preço bem acessível até. São disponibilizados pelo Juarez Barbosa. Ai, que maravilha. Então, a gente tem, claro, toda a sua burocracia, eu entendo como necessária, mas consegue. Doutor, dá a mão aqui. Você tem que voltar outra vez, porque ainda tem muita coisa que eu quero perguntar, mas nosso tempo já está, né? Acabou. Mas você volta? Volto que sim, ótimo. volto sim.